Olá, meus prezados, eu sou Reinaldo Fersi e nós estaremos nesta ocasião falando de um assunto bastante importante para todas aquelas pessoas que querem vencer na vida, querem avançar livre de determinados pesos e impedimentos. Hoje nós estaremos falando a respeito do Instituto do Perdão. Eu gostaria que você já de imediato contribuísse com o seu like, curta esse vídeo e ao final faça o seu comentário. Gostou? Comente. Não gostou? Comente também. Nós estaremos levando em consideração os comentários positivos e também estaremos levando em consideração as devidas críticas. Evidentemente que nós estaremos tratando de um assunto que não é o meu propósito esgotar esse conteúdo num vídeo de 5, 10, 15 minutos. O assunto por si só, ele é muito extenso. Eu quero abordar aqui alguns princípios que irão te ajudar muito a entender o Instituto do Perdão e em que sentido ele se aplica em sua vida. Muito bem, para nós entendermos o Instituto do Perdão, nós precisamos trazer o conceito a partir do mundo jurídico. Fica muito mais fácil você entender o que é o perdão a partir de um conceito jurídico da questão. No mundo jurídico, o perdão ele se refere à extinção de uma dívida sem o devido adimplemento, sem o devido pagamento. É uma dívida que será extinta sem ter sido paga. Como é que funciona isso? Vamos considerar que uma pessoa tenha uma demanda contra você cobrando o pagamento de uma dívida. Ela entra com uma ação na qualidade de autora e você é arrolado nessa ação na qualidade de réu. No meio do processo, o autor, de livre e espontânea vontade, deliberadamente, ele conceder a você o perdão. Então, o autor ele quer perdoar a sua dívida. E ele manifesta em juízo o interesse de perdoar essa dívida. O Instituto do Perdão, ele se convalida não somente com a oferta do mesmo. Para haver a convalidação do perdão, é necessário que o réu aceite esse perdão. E você me pergunta, mas e daí? A pessoa tem uma demanda contra mim, me acusando de uma dívida, ela me oferta o perdão e eu posso aceitá-lo e encerro o processo. A questão é a seguinte: ao aceitar o perdão ofertado pelo autor da ação, você assume a culpa. Então, há aí o que se chama de assunção de culpa. Se você aceita o perdão, você automaticamente se declara culpado. Para todos os efeitos, é ofertado perdão, você aceita esse perdão, o processo é extinto. Mas aí entra uma outra questão. Eventualmente, é possível que o autor ele não tenha razão na ação, não obstante ele ter entrado em juízo como autor contra você, você pode querer e tem todo o direito de provar que você não é o culpado. Você não vai aceitar o perdão porque você não quer assumir essa culpa. No mundo jurídico existe um instituto que se chama inversão do ônus da prova, no qual é concedido ao réu da ação, mediante as devidas provas, inverter ali a situação e ele que começa como réu, termina como autor e você pode provar não ter culpa nenhuma. Muito bem, então nós já entendemos aqui o Instituto do Perdão. Alguém tem uma dívida, o credor oferta o perdão, o devedor, se quiser, aceita esse perdão, assumindo a culpa, e aquela dívida é extinta e, por conseguinte, encerra-se também o processo. Então nós já entendemos aqui o Instituto do Perdão. Agora que nós já entendemos como funciona o Instituto do Perdão, vamos trazê-lo agora para a nossa vida prática. Todo mundo já teve uma experiência de se desentender com alguém, tem uma demanda contra alguém
É claro que nem todas as nossas demandas são justas. Pode ser que eu tenha uma demanda contra uma pessoa, mas eu posso estar errado. Isso pode acontecer. E a nossa vida é assim, viver em sociedade é correr o risco de você eventualmente ter um problema contra alguém ou de alguém ter um problema contra você. Nem todas as minhas demandas contra alguém significa que eu esteja certo. Nem todas as demandas de alguém contra mim significa que eu esteja errado. É por aí. Agora, vamos tratar do assunto de uma forma muito pessoal. Vamos considerar que você tem aí uma demanda contra alguém. Muitas das vezes, essas demandas, elas rompem relacionamento, muitos relacionamentos rompidos, e isso, assim, abrangendo todos os tipos de relação. Pai com problema em relação aos filhos, esposas com problemas em relação aos seus maridos. É possível que você tenha algum tipo de problema, algum tipo de mágoa contra um amigo, contra um conhecido. Eu entendo que todo mundo, de alguma forma, em algum sentido, já teve algum problema não resolvido. E aquele problema não resolvido, ele virou uma celeuma na sua vida, virou uma mágoa, você se separou daquela pessoa, não houve mais relacionamento, não houve mais conversa, não houve mais amizade, não houve mais contato, e você guarda isso no seu coração até hoje. Qual é a orientação nesse sentido? O perdão, ele só pode ser concedido pelo credor da dívida. Ao réu compete pedir perdão, aceitar o perdão ou rejeitá-lo. É exatamente assim que funciona. Se você é o credor na demanda que você teve contra alguém, você é a vítima, é a pessoa que foi ofendida, você está certo e você tem plena convicção disso, então esteja pronto para liberar esse perdão. Muitas das vezes a pessoa que está certa, a pessoa que foi vítima de uma circunstância, se ela quiser resolver aquela situação, ela tem que tomar a iniciativa. Então o fato de você ter sido a vítima em uma demanda, numa briga, numa discussão, ou qualquer que seja o problema, não signifique que você tenha que ficar esperando a pessoa vir a você. Você quer sarar desse problema, você quer resolver esse problema, então você pode e deve ir a essa pessoa. Se as circunstâncias, se a distância permitir, vá até a pessoa. Bata na porta da pessoa, diga a ela que você precisa conversar e abra o seu coração. Em havendo da parte da pessoa entendimento de que efetivamente ela errou, é possível que tenha alguma questão não esclarecida e ela vai entender a partir do seu esclarecimento, então essa pessoa, ela pede perdão e você já está pronto para aceitar esse perdão. A importância disso é que você vai liberar o seu coração da mágoa, da tristeza, do rancor, por conta dessa dívida. Nós temos muita dificuldade de esquecer dívidas que as pessoas fazem contra nós, adquirem contra nós, ou dívidas que as pessoas têm para conosco. Muito bem, e a partir do momento que você ofertar esse perdão, você vai se libertar da mágoa. Eu costumo dizer que guardar mágoa no coração equivale a você tomar veneno e querer que a outra pessoa morra. Não vai funcionar. De forma que o importante é que você se liberte desse peso. Você precisa se libertar desse peso. E quando você oferece perdão para aquela pessoa, vai acontecer uma dupla libertação. Você se liberta da mágoa, do rancor, a sua vida vai ser muito melhor e você também libera aquela pessoa para seguir o caminho dela. Uma questão muito importante no que diz respeito ao liberar o perdão é que efetivamente você permite que Deus, na qualidade de justo juiz, faça justiça com aquela pessoa. Porque muitas das vezes, quando uma pessoa tem uma demanda contra nós, é possível que nós sejamos tomados por aqueles sentimentos ruins e maus de querermos vingança contra a pessoa. Isso não é bom para nós. E quando você libera o perdão, que Deus faça justiça. E você põe um ponto final nessa questão. Você dá por encerrada essa questão. Então nós já entendemos aqui como lidar com o problema do perdão se está em suas mãos fazer a concessão do perdão.
procure a pessoa, explique a situação e tente resolver da melhor maneira possível. Use as palavras certas, fale a coisa certa da maneira certa para que a pessoa entenda o seu erro, se conscientize e você vai abrir o coração e dizer para ela: eu quero te perdoar. E haverá, muitas das vezes, isso é importante entender, o fato de você perdoar uma pessoa não significa necessariamente que a relação volte a ser o que já foi. Não. O fato de você perdoar uma pessoa significa tão somente que você vai liberar a pessoa daquela dívida que ela tinha com você. Mas não significa e nem é obrigatório que a relação volte a ser o que era. É possível que cada um siga o seu caminho. Porém, você perdoou e aquela pessoa foi perdoada. Não existe mais essa ferida no seu coração. Muito bem. A outra questão referente ao perdão diz respeito à pessoa que tem que pedir perdão. Eu já falei a respeito de quem deve oferecer perdão e é possível que eu precise pedir perdão. Então veja bem, se você tomar conhecimento, e é possível que exista uma situação não resolvida na qual você errou, você falhou, você se excedeu em ações, em palavras, em gestos, e você adquiriu, contraiu para si ou contra si uma dívida. E uma vez agora que você está na qualidade de devedor, compete a você pedir perdão. Se você já se envolveu numa situação análoga à que nós estamos citando aqui, você contraiu essa dívida e você sabe que tem uma pessoa que tem uma demanda contra você por conta de uma situação ainda não resolvida, vá a essa pessoa e peça perdão. Uma questão importante a ser colocada aí é a seguinte: na medida do possível, faça as devidas reparações. Isso é muito importante. Se for possível fazer reparações, faça a reparação. Exemplo, existe uma demanda de uma pessoa contra você porque você pegou um dinheiro emprestado com ela no passado e nunca devolveu. Nunca devolveu. Aí, é aquela velha história, perdeu-se o dinheiro e perdeu-se o amigo. Você pode pagar essa dívida? Então você deve fazer esse pagamento. É o que eu chamo de reparação. Você pega o valor daquela época, encontre alguma taxa referencial que lhe pareça justa, atualize aquele valor e pague para a pessoa. Nem que você parcele, combine alguma coisa para a pessoa. Você vai procurar a pessoa e vai dizer para ela: eu tenho uma dívida com você e eu quero pagar. Eu já fiz os meus cálculos, se você quiser, você pode fazer o seu. E eu cheguei a esse valor. Eu posso te dar um valor à vista e posso pagar a diferença em parcelado. Você aceita? Se a pessoa aceitar, faça a reparação. E faça o seu pedido de perdão, apresente o seu pedido de perdão. Eu quero que você me perdoe. Eu errei contra você, não dei satisfação. E assim, no momento que nós vamos pedir perdão, não adianta muito se justificar. Às vezes a pessoa vai pedir perdão e ela apresenta tantas justificativas para o erro que no final das contas ela quer dar a entender que na verdade ela não estava errada, ela estava certa. Claro que quem tem que pedir perdão o faz porque errou. Então a pessoa não tinha nenhuma razão lá, não vai ter aqui. De forma que não adianta você se predispor a pedir perdão e apresentar justificativas. Você só tem que reconhecer que errou e a pessoa precisa entender isso, precisa ficar claro em suas ações, em suas palavras, em sua fisionomia, que você efetivamente se arrependeu. Então você vai fazer as devidas reparações e ainda vai pedir perdão. Lembrando daquilo que eu falei, não significa que a relação voltará a ser a mesma, não significa que essa pessoa vai voltar a emprestar dinheiro para você, não significa nada disso. Mas você sanou uma situação e pronto. A pessoa segue o caminho dela e você segue o seu caminho. Então nós já vencemos aqui 2 princípios, na verdade 3. O que é o perdão, a postura correta de quem é o credor da situação, que deve oferecer e está pronto a perdoar, a postura correta de quem é o devedor na situação, na demanda, que deve, na medida do possível,
fazer as devidas reparações e deve pedir perdão. Evidentemente, eu estou me referindo às reparações que estão no mundo das possibilidades. Algumas coisas elas são irreparáveis. Nem todo mal que nós causamos contra uma pessoa pode ser reparado. Alguns prejuízos, eles são tangíveis, são mensuráveis. Outros são intangíveis, são não mensuráveis. Existem alguns prejuízos que você consegue medir, outros prejuízos não. Um exemplo e a gente finaliza aqui. Se eu bater com o meu carro no carro de alguém, amassou, causou algum tipo de prejuízo, a gente leva aquele veículo em 1, 2, 3 funileiro e a gente consegue chegar a um valor para efeito de ressarcimento. Eu consigo medir aquele valor e eu posso pagar, resolver aquela questão com um procedimento de pagamento. No mundo financeiro dá para resolver. De uma forma financeira dá para resolver. Agora, algumas questões elas não são mensuráveis, alguns prejuízos eles não são mensuráveis. Por exemplo, prejuízo contra a honra, contra a moral de uma pessoa. É possível que alguém levante um falso contra você e isso prejudique sua vida, seu casamento, seus relacionamentos, seus negócios, e esse tipo de prejuízo não dá para mensurar. Por isso que, quando eu me refiro às reparações possíveis, elas sempre devem ser feitas. Quando existe a possibilidade de reparar, essa reparação deve ser feita. E o que não pode ser reparado, nós temos que pedir perdão. É por isso que existe o Instituto do Perdão, para que, sobretudo, seja extinta uma dívida que não pode ser paga. É possível que você tenha que resolver uma situação, tanto reparando como pedindo perdão. Em outras situações, você não precisa nem pedir perdão, é só fazer a reparação. E, para alguns casos, não há como reparar, você tem que pedir perdão, porque você não pode carregar essa dívida. Ela tem que ser extinta, e ela só pode ser extinta da maneira que nós entendemos aqui. O credor oferece o perdão, o devedor aceita, assume a culpa e a dívida encerra-se. Partindo agora para um terceiro princípio, conceito, e nós finalizamos, vamos supor que você teve uma demanda contra uma pessoa, houve um momento de vocês se acertarem, você ofertou perdão, a pessoa aceitou aquele perdão, assumiu a culpa, ela seguiu o caminho dela, você seguiu o seu, porém, volta e meia você lembra do ocorrido e aquilo machuca você, aquilo dói no seu coração e você fica naquela dúvida, será que eu perdoei, será que eu não perdoei? Muito bem, então nós vamos entender primeiramente que perdoar necessariamente não é esquecer. Lembre-se disso, perdoar não é esquecer. O fato de você lembrar que alguém tinha uma dívida contra você não significa que você não perdoou aquela pessoa. Agora, qual é a questão, Reinaldo? Eu perdoei, mas eu estou sempre lembrando o fato. Eu vou te dar um exemplo bastante claro para você entender se efetivamente você perdoou. Vamos ao exemplo. Quando eu tinha por volta de uns 4, 5 anos de idade, eu ficava em uma creche. Minha mãe ia trabalhar e me deixava numa creche, juntamente com o meu irmão mais novo. Nessa ocasião, eu fui vitimado por um furúnculo que me nasceu no braço, bem aqui. Eu ainda tenho a cicatriz. Na verdade, esse furúnculo, ele não foi o primeiro, não foi o único e também não foi o último. Mas, basicamente, é o único furúnculo do qual eu me lembro, porque ele me deixou uma cicatriz, ele era muito grande. E eu só me lembro das tias apertando ali para tirar o tal do carnegão, senão não sara, e eu berrando por conta daquele furúnculo horrível. E por que eu me lembro do furúnculo? Por causa da cicatriz. Mas qual é o detalhe? Eu tenho a cicatriz, porém, ela não dói mais. Eu me lembro dele por conta da cicatriz, mas o furúnculo não dói mais. Perdoar é exatamente isso. Se você se lembrar, olhar para trás, se lembrar do fato, e isso não te doer, significa que você perdoou, ainda que você lembre. E algumas situações, a exemplo desse meu furúnculo, elas são tão difíceis, tão duras, assim, tão marcantes, que elas deixam as cicatrizes. O efeito colateral de toda a cicatriz é te reportar ao passado. E quando você se lembra
de alguma dívida que alguém tinha contra você e você perdoou, liberou perdão, ao lembrar, não dói, então você perdoou. Mas se você lembrar e você reviver novamente todos aqueles momentos, você suar frio, coração dói, coração palpita, você perde o fôlego e assim mexe com o teu emocional e com o teu físico, provavelmente você não perdoou. Porque se você lembra e dói, de verdade você não perdoou. Então nós precisamos fazer um trabalho específico para que efetivamente você libere esse perdão. Mas esse é tema para um outro vídeo. Se você entendeu o assunto aqui abordado, se você gostou, comente. Se você quiser acrescentar alguma coisa ao que está sendo falado, eu ficaria muito grato em ouvi-lo. Se tem alguma coisa a acrescentar ao que nós estamos dizendo, eu ficaria muito grato se você fizesse esse comentário aí nas linhas específicas. Ao fazer os seus comentários, você vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas que também convivem com o problema de um perdão que elas não sabem se efetivamente aconteceu. Eu agradeço a sua companhia até aqui e gostaria muito que você também me dissesse se há ainda alguma coisa sobre a questão do perdão que não ficou esclarecida para você, e nós vamos tentar responder a todas as perguntas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.